Chegando com mais um Resgate Futsal Resenha, episódio de número 18. E ele já com a gente aqui, o nosso convidado de mais um episódio, grande Kleber Seabra. Eu não sei nem direito como apresentar o Kleber, porque ele foi um multiatleta de futsal, na verdade, né? Não sei se eu estou exagerando, foi goleiro, chegou a jogar ali numa outra posição também, depois goleiro linha. Enfim, deu para associar legal, deu para conciliar, né? Grande Kleber Seabra. Tudo bem contigo, meu parceiro? Fala, Plácido, tudo bem, cara? Feliz em estar aqui no programa, né? Eu acompanho sempre aí, né, os meninos aí participando também. É uma honra, né, fazer parte, né, desse projeto e que Deus continue sempre te abençoando, né, nos teus projetos e te protegendo sempre. E a gente sempre foi fã, né, cara? Essa voz marcante aí do futsal paraense Vai aí. começar esse negócio de novo, ô meu pai. Assim, pode continuar, eu não quero te interromper não, rapaz. Isso na abertura aqui de Não, mais um episódio. Você queria me elogiar isso, né? com certeza, né? Acho que você marcou, né, uma geração, várias gerações, né? Várias gerações do futsal paraense, né? Desde ali do Anderson, do Jorge Belo ali. O Jorge Belo é o episódio anterior a esse nosso aqui, né? Este aqui, de agora, com o Kleber Seabra, é o episódio 18. Então quer dizer que temos 17 episódios ao longo aí da trajetória do canal, que já foi bora pra cima, né? Agora é canal do Plácido Ramos. Então, meu amigo, tem história para todo gosto com os convidados, e o Kleber dizia que acompanhou aí, eu não sei se todos, mas pelo menos a maioria, né, Kleber? Com certeza, parceiro. Eu acompanhei, né, todos. A gente vai assistindo aos poucos, né, por causa do tempo corrido aí do trabalho. Lembrando que a gente tem que se inscrever no canal, né? Ativar o sininho lá, que é importante, né? Dar uns likes aí, justamente para a gente aumentar aí, né, essa chance de se inscrever ainda mais no canal. Pois é, porque às vezes eu me torno até chato, mas é porque a gente tem que chamar a atenção da galera, chamar a atenção no melhor dos sentidos. Ninguém aqui é dono da verdade. É o seguinte, galera, esse é um projeto que é nosso. Eu apenas estou aqui como âncora do projeto, mas esse é um projeto de todos os envolvidos no futsal, que a gente convencionou chamar de época de ouro do futsal paraense. Então todo mundo tem que fazer a sua parte, tá? É uma coisa que a gente tem que falar sempre no início dos episódios. É como o Kleber falou, esses episódios normalmente eles têm 1 hora de duração, tá? Se você não tem 1 hora para ver o episódio assim, de uma forma direta, vai lá, assiste 10, 15 minutos, já vai deixando teu comentário, deixa teu like, né? Deixa tua curtida, já pega o link e já joga para um parceiro, para um ou mais, né? Quanto mais, melhor. Enfim, aí depois volta, vai lá dar um tempo, volta no episódio, assiste mais 10 minutos. E é assim. E aí o Kleber estava dando a dica como é que é, meu irmão, que é pra gente poder realmente fortalecer esse projeto. Esse projeto precisa da ajuda de todo mundo. Tá certo, meu caro Kleber Seabra? Ainda bem que o Kleber já se adiantou aí para não ficar chatice, viu, Kleber? Só comigo. Com certeza. A gente já tem que fazer a propaganda, né, Plácido? É, mano, não tem jeito, não tem como. E Kleber, dito isto, meu amigo, como é que foi teu início, hein, parceiro? Pô, Plácido, meu início foi lá na Tuna, né? Um amigo meu que estudava comigo no Guilobel, né? Me convidou para ir fazer um amistoso lá contra a categoria de base. Vem cá, Aí eu aceitei, né? mas você tá falando de qual modalidade aí? Futsal, futsal, Tá, beleza. É porque, futsal, às futsal. vezes, eu tendo a acreditar que a pessoa pode estar falando no futebol de campo também. Não, não, Tá, futsal, beleza. futsal. E o treinador me chamou, né, para logo após, né, para fazer parte lá do elenco. Só que eu não consegui ir devido ao horário do colégio, né? Estudava intermediário nessa época e não tinha como ir no horário dos treinos. Aí em 97, né, aí eu consegui ir, consegui fazer uma troca lá na escola, né? E consegui frequentar os treinamentos.
E foi na época que caiu o teto do ginásio da Tuna. Rapaz, eu Ou as lembro desse telhas lá. episódio aí. Eu lembro desse episódio aí. Foi durante um vendaval, não foi? Foi isso mesmo. Em 97. No início de 97. E a gente treinava na época só no campinho de areia lá. Hum. E não tinha como avaliar, né, os atletas, porque a gente não fazia treino de futsal. Só fazia treino físico. Né? Aí ia 2 vezes na semana, terça e quinta, Até e consertar o fazia o teto, é trabalho isso? até consertar o teto e ajeitar também a quadra, né? Que na época era taco, e com a chuva que deu, os tacos começaram a sair, a tufar na época, né? Devido inserir água, né? Por debaixo dos Isso. tacos. É, para quem não sabe, os tacos aí, para a geração mais nova, os tacos eram de madeira. Então choveu, né? Enxagou ali, aí já viu, encharcou, melhor dizendo, aí já viu como é que é. Aí eles tiveram que tirar todos os tacos da quadra, enxugar a quadra e depois colar novamente os tacos dentro da quadra. Aí a gente voltou a treinar mais ou menos lá pelo mês de março e abril. Aí nós tivemos mais ou menos um mês para fazer uma preparação, que na época ainda jogava-se o torneio início, né? Na época, jogamos o torneio início e acabamos vencendo. Aí foi aí que o saudoso capitão, né? Não tinha goleiro na nossa categoria. E ele falou assim: Kleber, tu não queres agarrar? E olha Aí que o foi quando capitão, logo. viu, Kleber? O capitão foi goleiro, viu? Sim, Ele sim. foi goleiro. Referência, Isso. referência em Fortaleza. Quando nós fazíamos viagens lá para o Ceará, as pessoas, quando encontravam ele, cumprimentavam ele e falavam: olha, esse rapaz aí sempre foi referência, né, lá do estado do Pará, aqui no E Ceará. outra coisa, o capitão era um cara que se comunicava muito, não era? Era assim, eu tenho ele como uma referência porque a minha base, praticamente, na parte de goleiro, foi ele que iniciou. Então, ele que me dava os treinamentos, chegava mais cedo, né, lá na Tuna, aí ele passava os treinos específicos, né? E nessa época o goleiro já poderia fazer gol, chutar de fora da área. Já tinha trocado do futebol de salão para o futsal. Então, nós treinávamos muito essa parte de finalização e passe. Então, ele foi uma das pessoas, né, que sempre me incentivou ali para ir para o gol mesmo e trabalhar essa bola com os pés. Pô, tá aí a grande lembrança do saudoso capitão, né, cara? Que foi uma pessoa influente na tua vida. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, realmente. Essa coisa da influência, né? Porque quando você procura uma modalidade, alguma coisa, em qualquer aspecto da vida, normalmente você tem uma inspiração, né? Você se inspira em Com alguém. certeza. Nesse caso foi nele, teve outra pessoa também, como é que foi? Não, na verdade, a família do meu pai, né, meu avô, ele foi jogador do Pedreira, né, lá de Mosqueiro. Hum. Então, a família do meu pai, eles têm time em Coraci. Até hoje ainda tem. Era um Racing, hoje é o Santa Maria. Tem time lá. E meu pai sempre me influenciou a ir para o campo jogar bola. Só que eu sempre joguei contra os maiores. Né? Nunca joguei com pessoas da minha categoria. Então, isso me impulsionou ainda muito mais rápido, justamente para eu até mesmo jogar na categoria adulta, né? Então, isso me tornava uma pessoa mais experiente no meio lá Já estava dos outros pegando amigos que eu tinha. cancha, como a gente diz, né? Já estava pegando experiência entre os mais Na velhos. verdade, hoje se chama minutagem, né? Isso, é verdade. Agora é o seguinte, eu acho que a gente pode definir como uma diferença aí. Você pode pegar essa minutagem, mas de repente você pode não aproveitar. É porque isso tem Com a ver com certeza, o tempo. Você tem que otimizar isso aí, né? A partir do momento que com te certeza. dão a chance de ter a minutagem, você tem que otimizar. No teu caso, pelo jeito, você aproveitou jogando naquela época lá. Não, aproveitei sim. Chegou um tempo, né, no qual eu queria desistir, porque eu treinava muito, né? Para ser o melhor, tu tem que treinar muito. Então, existia momentos que eu chegava a exausto em casa. Então, em casa, jantava, tomava banho, jantava e dormia
para acordar de manhã já para ir para a escola. Hum. Então, algumas vezes eu tentei desistir, só que o meu pai nunca deixou. Quando eu pensava que fosse desistir, aí meu pai ia lá, conversava lá na turma, conversava com o capitão, conversava com o Jânio. Na época o Jânio era nosso diretor, com o seu Newton César, Jânio que era nosso Nogueira, né? diretor. Seu Newton César, Seu não sei se tu Newton. lembra dele, que era Lembro. lá da Sim, Rede lembro, Selva. lembro, 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 lembro. Sim. E eles conversavam muito comigo, especificamente dizendo que eu tinha futuro, né? E que em pouco tempo eu já iria assinar contrato, essas coisas. Então, isso era um sonho, né? Então, eles falavam, não se preocupa que o teu sonho tu vai realizar. Ah, que bacana. E como é que é a história pelo campo? Porque é o seguinte, um dos entrevistados aqui, um daqueles personagens da resenha que eu falo, que estão entre os outros 17 episódios, foi um cidadão que muita gente conhece como Celinho, né? Sim, Que é o Célio Roberto. Ó, já vi que você abriu um sorriso. Ele disse, rapaz, eu conheci o Kleber como zagueiro. Agora eu não sei se ele te classificou, que tipo de zagueiro tu era, né? No futebol de campo, era, eu não sei se era aquele zagueiro xerife, eu não sei se era o zagueiro mais técnico, enfim. é assim, Plácido. Em 98, né? É, Orlando Vieira, acho que tu sabe quem é, o Dinho, Sei, faleceu recentemente. foi. Ele estava chamando alguns atletas para ir fazer avaliação no campo. Aí eu sempre conversava com o Eric, com um amigo meu, com o Renatinho, que o pai dele tem a lanchonete lá, não sei se tu lembra, do seu Sim, Renato. sei, E eu lembro falei dessa assim galera mesmo. toda aí. Aí eu falei para ele assim: bora lá fazer a avaliação, pô. A gente já é do clube mesmo. Aí quando eu cheguei lá, o Dinho falou assim mesmo: tu joga de quê? Eu falei: professor, eu jogo de volante e de zagueiro. Aí ele olhou para mim e falou assim: Meca, tu parece o Bigu, que tinha um jogador chamado Bigu, né? Ah, que jogou no Tu parece o Flamengo, era um Bigu. volante, eu lembro. Aí Não era ele com esse pegou, aí? Era com esse aí que eu tô era, falando. Ah, é isso com aí. esse mesmo. Isso. Ele pegou e começou a nos avaliar no campo. E em um mês de treinamento nós já éramos todos titulares. Eu, Eric, Renatinho, Tu eras aí o depois já 3 ou tu eras o 4? O quatro central, quatro tu era mais o pra. técnico, o Ah, técnico, o ah, técnico, porque como eu te falei, ah. como eu já jogava com as pessoas mais velhas, então eu já tinha uma noção do futebol de campo. Eu jogava futebol de campo aqui no campo japonês, entendeu? Eu já jogava. E eu fazia muito bem a cobertura, a leitura do jogo. Você falou assim, aqui no campo do japonês. É o seguinte, o Kleber é do bairro do Tapanã. No momento que ele está conversando comigo aqui, ele está na casa dele, no bairro do Tapanã, por isso que ele diz, aqui no campo do japonês. E é obrigação de quem gosta de bola saber onde é que fica o campo do japonês, né, Kleber? Porque Com agora nem certeza, tanto, mas antigamente já foi muito mais famoso. Já foi muito mais com famoso. certeza. Com certeza. Então, como eu já tinha essa noção, então para mim se tornou mais fácil jogar ali na sobra, né? Tinha qualidade de passe, né? Então ele já me colocou já na equipe principal, eu, Renatinho, o Eric. Então o Dinho, né? Até um ano atrás eu trabalhava com ele. Ele sempre me chamava, olha, eu preciso de ti, me ajuda aqui, né? Que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, né? Hum. Que é da minha profissão, essas Não, você coisas. pode E falar ele, agora, não tem problema nenhum, não. Você é educador físico também, né? sou professor de educação física, né? Especialista na parte do futebol e futsal. Você acabou de vir de uma viagem aqui para São Luís, né? Sim, eu estava com o time feminino do Clube do Remo, né? Profissional. Quem é que trabalha lá? Quem é a comissão lá do time profissional feminino do Remo? Kleber, É o Messi, aqui a gente vai levando a resenha. Aqui não tem roteiro, não. é o A gente Messi, vai né? levando a Que é o resenha. treinador. Aham. Aí ele pediu para ser auxiliar dele e também trabalhar a parte da preparação das goleiras, né? Dele lá, que nós não temos, né? E Hum. hoje eu tenho a licença da CBFS, né? Pô, Categoria bacana, cara. Quando foi que tu B. conseguiste? Eu terminei esse ano a licença B e eu terminei a licença C também da CBF. Então, hoje,
hoje para os profissionais trabalharem, não adianta só ter o CREF, né? Eu tenho a licença da CBFS, que é da Confederação de Futsal, e da CBF, que é da Confederação Brasileira de Futebol. Pô, que bacana. Tá, então aí o Dinho te convidou naquela época lá para trabalhar com ele. Foi, aí nós trabalhamos na Tuna, né? No Sub-17. Aí trabalhamos lá no time do Velber, na época era União Paraense. Eu, ele e o Eider. O Fernando Velber é Eider, o ex-jogador do o Paysandu, Velber, jogou no jogador São do Paysandu. Paulo, o famoso É, Risadinha. ele mesmo, é o É, garotinho. Chamava é. de garotinho. Fala, garotinho. Tudo bem, E garotinho? o nosso último clube foi o Santa Rosa, no qual ele me convidou para trabalhar com ele mais uma vez na preparação física dos atletas. Hum. Mas nós estávamos lá falando da tua chegada para zagueiro lá no futebol de campo da Tuna. Como é que foi essa coisa de conciliar com o futsal? Conta aí pra gente. É porque assim, nós treinávamos às 14 horas lá no segundo bicho. Então já saía da escola, né? Às vezes não vinha em casa, almoçava, né? Porque assim, Tu hoje estudava as onde, pessoas Kleber? Tu estudava onde? estudavam, eu estudava no Rutefort, Tá, o Rutefort é o colégio que ficava lá no centro da cidade. a Isso, ao Cipreste. lado da Igreja da Trindade. Isso, lá Tá mesmo. vendo como eu sou um cara bem informado? Então eu já descia na Tuna, né? Ah, Aí já mudava de roupa e ia pro segundo bicho treinar. E lá terminava o bem em treino frente, né? Bem em bem frente na ali na frente. Tuna. Aí o treino terminava às 17 horas. E o futsal iniciava às 17h30. Hum. Aí eu só tomava um banho. Alguns momentos meu pai levava o lanche, né? Saía de casa mais Pô, mas tarde, levava o lanche. teu pai teve uma importância muito grande, assim, na tua vida, né, cara? Claro, os pais estão sempre por perto, né? Mas é sempre importante a gente ressaltar isso aí, viu, Kleber? Na verdade, a base familiar, né? Isso. Acho que meu pai levava o lanche, mas tinha minha mãe que lavava a minha roupa aqui. Pronto, A minha pronto. irmã ali também, que ajudava também, né? Nos momentos ali. E isso me ajudou muito, A tua né? irmã Essa base jogou, né? familiar. Tua irmã jogou? Não, ela era barraqueira. Ah, tá. Ela ia para os jogos, ela queria fazer confusão. Pô, rapaz, eu fiquei na dúvida qual era o. Eu fiquei na dúvida qual era o sentido que tu estava usando de barraqueiro. Eu pensei, ela vendia em alguma barraca e tal. Depois acabou que a minha desconfiança acabou se concretizando. Por que ela fazia barraco, rapaz? Que negócio era esse? Porque ela falava assim mesmo: se alguém bater no meu irmão, eu vou dar porrada, não sei o E não quê. tinha conversa. E Não FDP tinha pra cá, conversa. FDP pra colar, não tinha. Era isso mesmo. Aí a gente A proibiu língua ela de ir era nos língua jogos. solta. Era língua solta, Como é o língua nome dela? solta. Cristiane, Cristiane, ela vai ver isso aqui. Ela vai. vai ver isso aqui. Olha, Cristiane, é o seguinte, a gente não tá falando mal de ti, tá? É só a realidade. Você chegava nas quadras, no estádio, em qualquer lugar que o Kleber tiver. Ela é mais velha que tu, Kleber? Mais velha, mais Ah, velha. tá. Se em qualquer lugar que o Kleber chegasse, já ia logo. Olha, é o seguinte: cheguei na área, se alguém tocar isso aqui no meu irmão, no caso do irmão dela, né? Vai ver, vai se ver comigo. Rapaz, é muito interessante. Ela era barraqueira e eu aqui pensando. Barraqueira, Pensei, barraqueira. será que ela vendia cachorro-quente em alguma barraca e tal? Sim, e aí o que mais ela fazia? Conta aí, Branade. Não, era só essa parte mesmo, né? De gritar, xingar o árbitro. Aí até que chegou um tempo que ela parou de ir, né? Que ela Ou começou seja, a a trabalhar. arbitragem que trabalhava normalmente nos jogos já conhecia aquela torcedora. Já conhecia. Quando ela ia nos jogos, a arbitragem já conhecia já. A arbitragem todo mundo que ia nos jogos, né? Tá, aí então você teve essa participação do teu pai, né, que levava teus lanches, a tua mãe que cuidava dos afazeres domésticos para não te deixar faltar nada, lavava a tua roupa, enfim, aquilo que a gente... Cara, quando a gente fala de mãe é uma coisa muito especial, né? Com Enfim, certeza. ela fazia tudo que era possível também. E tinha a tua irmã que não deixava tu pegar porrada, pronto. Isso mesmo. Então a base Aí, familiar Plácido, estava perfeita. aí, Plácido, Ah, nós iniciávamos o treino às 17h30,
Só que a gente sempre jogava uma categoria a mais. Hum. Então, nosso treino sempre ia até às 20 horas, né? Isso até aos 14 anos e metade do ano ali de 15 anos, sub-15, né? Infantil, né? Que hoje é sub-15. E a partir do meio do ano, na época, a Tuna contratou Agamenon, Ah, Salgadinho, é, Paulinho, o Paulinho é aquele compridão lá, né? ele, o goleiro também, o outro Paulinho, o goleiro, Paulinho goleiro também, rapaz. Ó, rapaz, isso aqui é muito o bom, André Kleber. Branco. Essa resenha aqui é muito boa, cara, pra gente lembrar essa galera aí, bicho. O Agamenon já era japonês nessa época? Já era, já era. Esse Eu H... achava engraçado que É, ele, na época, ele usava aquele StarTech, né, na é, cintura. é. Lembra aquele Lembro, StarTech? lembro. No celular, Esse, botava na cintura e ia embora. aquele Aí, tijolo pendurado na cintura. aí nessa Rapaz, época, passei. Kleber, a gente não pode deixar passar, por exemplo, quando a gente fala no Agamenon, quando a gente fala no Paulinho goleiro, não pode deixar passar, não. Tem sempre que falar com relevância sobre essa galera, Com que foi uma certeza, galera também que fez muito para o engrandecimento do futsal paraense. com certeza. E eu, assim, me sinto honrado em ter jogado com essas pessoas, porque eles fizeram greve, não É? estavam recebendo. E aí o Beto Quanto era? Ceará Quanto falou: era que, por exemplo, a Tuna pagava naquele tempo o correspondente a agora, assim? Plácido seria mais ou menos R$ 240, que era o salário mínimo na Aham. época, 98. Hum. 98 ali, 99, o salário mínimo era R$ 240. Ah. Eu sei porque no meu contrato, eu tinha contrato, né? E fizeram um contrato de 5 anos e era esse valor aí, mais ou menos, Ah. 200, 180 a R$ 200, Tá. entendeu? Então, hoje em dia, se fosse agora, o correspondente, se a gente for traçar um paralelo, seria o valor de um salário mínimo de hoje, vamos Um colocar. salário mínimo, um salário Isso. mínimo, Tá, tá, um salário mínimo. tá. Isso Então, dava fizeram para ir greve. levando, né? Dava para ir levando. Dava. Então, eles fizeram greve. Como eles Atra- fizeram greve ao Beto Atrasou quanto Ceará, tempo? acho que estava atrasado uns 2 meses. Hum. Aí eles fizeram greve, aí o Beto Ceará me chamou para participar Que tipo de greve do eles elenco fizeram? Não principal. treinaram mais, não Não jogaram? treinaram mais. Não treinaram mais. Hum. Aí, só quem continuou treinando foi Agamenon, o André Branco, o Paulinho. Aí chamaram o Kleber Bebê Monstro Lá de do Bragança. campo, lá de Bragança. Aquilo era um Aí o cracaço de Marcinho bola, hein? Aquele caboclo jogava muita bola, pô. jogava. Aquela pata esquerda dele não era fácil, não. Alô, bebê monstro, olha, você faz parte dessa história do futsal também, bicho. A gente quer bater um papo contigo também. Grande Kleber. E tu sabe o Marcinho, ele que é Sei, treinador? sei, Veio sei. jogar também na Tuna nessa época. Aham. Aí a Tuna trouxe uns 3 atletas de fora e continuou, né, na caminhada. Aí chegou numa fase da competição na qual eles voltaram, e já era mais ou menos as quartas de finais ali. Eu ainda fui no banco, assim, ainda joguei uns 3 jogos com o Beto Ceará, e Olha, mais depois um eu que a gente voltei. lembra aí. Sabia que o Beto acompanha a resenha aqui? Sim, Ele sim, acompanha. Fala, Beto Ceará. Ele tá lá eu acho que é em no Rio Caxias Grande do do Sul. Sul. É, lá em Caxias do Sul, né? Ele tá naquela área lá. Os times paraenses foram jogar. Copa do Brasil, o Águia recentemente esteve lá jogando contra o Juventude. Ele estava no estádio. Fala, Beto Ceará, vamos fazer a nossa resenha. Grande Beto Ceará, parceiraço, hein? Conhece E muito, na foi época ele tinha. árbitro, foi técnico. Sabia que ele foi árbitro também? Sim, sim, É. Ele era bom conheço, árbitro? Ele era era um bom bom árbitro. árbitro ou não? Hein, Aconteceu Kleber? um episódio. Ele era bom Aconteceu árbitro? Não foge era da um excelente resposta. Ele era bom árbitro? era um excelente árbitro. Olha lá, olha lá. Técnico, eu sei que ele era muito com muitos títulos. Agora, árbitro, estão brincando, Beto. Sim, tem Era um um bom episódio. árbitro, Qual bom foi o árbitro. episódio com ele aí? Oi? Qual foi o episódio com ele que tu ia falar aí? Foi num, foi num jogo Tuna e Remo, né? Ele não tinha culpa de nada e na época um atleta do Remo agrediu ele, né? E Mas como foi foi até isso uma aí? cena Como assim. foi assim? O que foi? A partir de um lance de. Como foi esse negócio aí?
Não, o atleta do Remo foi reclamar, eu não lembro quem é na época. Aí eu fui lá na mesa, lá na parte de cima da mesa, né? Que lembra que na Tuna a mesa ficava lá na arquibancada, Isso, né? ficava no, ficava numa parte que era mais larga para poder colocar a mesa, mas lá já, eu acho que quase no meio da arquibancada ali, enfim. Era no meio da arquibancada e essa pessoa agrediu o Beto na Foi, época. rapaz. Foi. E ele não teve culpa de nada, né? A pessoa foi reclamar lá e ele falou que ele não era culpado do resultado. E a partir desse episódio aí, os confrontos que tinha entre Tuna e Remo sempre teve confusão depois, Plácido. Ah, rapaz, aí foi criando uma rivalidade, né? O clima foi Foi ficando criando uma pesado. rivalidade. Poxa, que pena, cara. Mas depois saiu briga em outros jogos, como foi? Ou era só mais, Saiu. era mais já jogadas assim mais disputadas, mais Não. acirradas. Chegou a sair. Toda a final Remo e Tuna tinha confusão. Acabava em Até, porrada, como o cara fala, né? até que eu até converso com os meus atletas, né, que teve, eu estava no Rutherford e no Rutherford em todas as salas tinha TV. E o professor falou: vamos assistir o Camisa 13, Da Camisa RBA. 13, antes do início das aulas, que era 7 horas ali, né? Isso, isso. 5. Aí, quando tá no Camisa 13, ele olha e fala: eu conheço esse menino aí que tá brigando. Aí ele olhou para mim: és tu, né, que tá brigando? Eu falei: professor, é. Ele falou assim mesmo: bonito para ti, né? Aparecendo na televisão brigando, isso aí não tá certo. Aí o professor me deu uma lição de moral. Aí Rapaz, desde aí, nunca mais eu me meti em confusão. olha só, aprendeu a lição, é importante. Aprendi. Aprendi a lição. Ali eu aprendi a Literalmente, né? Tu lição. estava dentro de uma sala de aula, tu aprendeste a lição mesmo. Aprendi a lição. O professor chamou minha atenção. Meu pai já tinha conversado comigo também, É, tu né? Que não era gostava? pra eu Tu fazer isso. gostava, né? Era? Tu Hein? gostava? Tu gostava, né? Não, Era? na verdade, eu fui defender o Eric, né? Que é É. o lateral direito da Tuna. Era um parceirão teu, né? Era. Aí fizeram uma confusão com ele, aí eu fui defender ele. Aí quando eu olhei para trás, o banco era invertido, né? É. Aí ninguém veio me ajudar, Plácido, para ajudar o Eric. Rapaz. Eu falei desde esse dia, eu e Eric: olha, nunca mais a gente vai se meter em confusão por vocês. E na hora de nos defender, vocês não vieram nos defender. Eita vida. Bom, passado esse episódio aí de confusões e tal, aí tu dizia, né, cara? Teve a greve lá e tal, te parou, ficou mais ou menos ali naquela situação da greve, que foi quando tu tivesses a chance e tu foste chamado, né? Fui chamado, fiz 3 jogos, né? Acho que a Tuna sempre deu oportunidade, né? Ali na base, né? E eu jogando com aqueles caras ali contra também, contra o Quem era? Bora, AD. bora falar de pessoas lá daquela época, bora lá. Vai falando, vai citando aí, vai Eu lembro do mencionando. Agamenon, Tá, já falamos no Agamenon, no o Paulinho outro e tal, o que mais? Paulinho, o André Branco, Hum. Mauro, Canhotinho Moreno, Aham. Alexandre, Kleber Bebê Alexandre era um Monstro. canhoto também, não era? Eu Era o lembro dele. Alexandre. São alguns atletas que vieram do Paysandu também, né? Que vieram na época Patuna. Ah. Aí pegava o Kleber Bebê Monstro, que Tá, na o época só poderia técnico era quem mesmo, o Kleber? ir Ceará. Ah, o Beto, tá. Já a gente acabou enveredando para a questão da arbitragem, eu acabei me perdendo aqui, mas tá tudo certo, beleza. Era o Beto. Beto Ceará. Kleber e os 3 de fora, né? Ah. Que era o Marcinho, um outro e um da Paraíba. Aí só ia Hum. 12 pro banco. Eram esses atletas. Ah, tá. Como é que esses caras foram recebidos aí por vocês? Assim, teve uma diferença, né? No início ali, né? Que pessoas de Tem a fora, questão né? da remuneração também, tem essas coisas, né? Assim, eu senti na pele também quando eu saí de Belém para jogar, Hum. porque as pessoas da casa falam: não, quem tem que resolver é ele que ganha mais. Pois é, né, rapaz? Olha só. É uma Mas só reação, que, é uma reação até, eu não sei se natural, mas é uma reação que acontece muito. sim, acontece muito. Então, eles foram recebidos, depois eles foram recebidos super bem, entendeu? Mas só que cobravam muito deles, né? Hum. E sempre o atleta de fora vai ser mais cobrado do que o da casa.
Justamente por essa questão da babilaca, né, meu irmão, do dinheiro, os caras vêm ganhando, vêm lá de fora, vêm ganhando mais do que os que estão aqui. Bom, aí sim, aí esse time aí, tu conseguiste o quê? Nessa época aí, título e tal, como é que foi? Conta uma. Não, eles não chegaram a ser campeões, Ah, né? Porque acho que a final foi CLPM e Paysandu, né? O Paysandu tinha um time bom também, que era o AD, Leandro, a D já esteve o aqui, hein? A D já Sérgio esteve aqui. Dó, Ah, Sérgio Dó, né? Era um time muito bom também. Na verdade, naquela época o futsal era nivelado, né, Plácido? Não isso, tinha né? só duas equipes, três É, equipes. é. Eram 6 a 8 equipes de ponta, né? Na qual É. elas brigavam pelo título, né? Interessante é que tinham aquelas equipes, digamos, mais estruturadas, mas quando Sim, chegava na hora do jogo, meu amigo, e que tinha ginásio lotado, a coisa se igualava mesmo. era isso mesmo. Então, eram várias equipes que poderiam brigar pelo título. Naquela época, o CLPM, que tinha a estrutura, né? Uhum. Pagava os atletas certinho, aí tinha o Paysandu também, que os atletas recebiam, o Tuna, né? O SESI lá também, né? Assim, eu não acompanhava muito, eu comecei a acompanhar logo quando eu subi, né? Que eu ia assistir os jogos, né? E porque eu era mais novo, os jogos eram muito tardes, e eu chegava muito tarde na minha casa. Aí eu já no grupo, né? Aí eu Ah, tinha que estar sempre acompanhando os jogos. hum. Rapaz, grande Kleber, contando a sua história aqui no Resgate Futsal Resenha. Bora avançar um pouquinho no tempo. Qual é o jogo Né? assim? Qual é o jogo que marcou a tua vida no futsal? Tu não vai me dizer que foi aquele lá que você mudou a história do jogo. Você estava como goleiro linha. Me parece que a narração desse jogo é minha. Me parece. Eu não tenho absoluto. Mas é, Kleber, é minha narração? É tua narração. É, né? Inclusive, deixa eu ver quem citou aqui. Não, o Celinho. Célio Roberto citou. O Cledson citou esse jogo também, que ele estava lá, né? Que você Sim. estava atuando de goleiro linha. Você mudou a história do jogo. É isso. Conta como é que foi aquilo. Qual foi a sensação daquele jogo? Que ano foi aquele lá, Kleber? 2004. Como é que foi aquilo ali, Kleber? Plácido, é assim, eu vou resumir, né? Porque a história é grande. Hum. Acho que o Célio já contou, né? Nós Sim, fomos mas vamos contar, vamos convidados, né? contar. Nós fomos convidados para jogar na Eu SMAC. lembro que Eu vocês, se não me falha a memória, vocês concentraram para aquele jogo. fui. Vocês E estavam quem no fez a matéria hotel. foi você que fez a matéria. Isso, exatamente. Vocês estavam no hotel, concentrados. Enfim, mas vamos lá. Eu recebi o convite através do professor Arthur, né? O professor Arthur Virgílio, ele me convidou e falou do projeto, né? Na hora eu aceitei, né? Meu pai falava assim mesmo, é uma formação, né? Tu tem que aproveitar, né? Esse momento. Aí o Arthur saiu, veio o Elcio, né? Eu digo assim, foi tudo muito rápido, Plácido, Ah, né? Tínhamos uma pré-temporada muito boa, né? Nosso preparador físico na época era o Marquinho, que era da UFRA, preparou a gente muito bem para a Taça Brasil, né? Para o Zonal, vencemos o Zonal, fomos para Goiânia, né? Vencemos um jogo, empatamos 2 jogos e perdemos para Carlos Barbosa. Nessa época, Carlos Barbosa foi só campeão mundial. para quem não sabe, eu ia meter a minha colher aí nesse meio aí. Porque de repente ouve falar Carlos Barbosa, meu amigo, tá aí. O Kleber falando aí. E, e nós perdemos e com aquela sensação que poderia ter passado, Hum, porque vendo a história do Pará, já foi para muitas competições e às vezes nunca passava da primeira fase, né? E atletas de qualidade, e a gente vê que às vezes não passava do zonal muito forte, né? Equipes fortes. Então a gente continuou seguindo. Então, em julho, a gente foi para um Jubes em São Paulo. Eu fui lesionado. Jogos Fui Universitários lesionado Brasileiros, né? na Universidade Brasileira. E eu já fui lesionado, aí não consegui jogar direito, né? Aí, quando a gente voltou, o Elcio deu umas férias pra gente, né? Uma folga. E eu lesionei o ombro. Hum. Eu passei setembro, outubro e novembro cuidando do meu ombro. Fisioterapia, essas coisas. Aí eu voltei na semifinal. Na semifinal contra o Remo.
que o Célio também contou, né, a história, né, nós vencemos o Remo É. e a gente foi se preparar para enfrentar o Paysandu na final. E nessa final, o Elson, um treino antes, ele falou assim mesmo, Kleber, fica tu e o Dedéu, Dedéu é o nosso amigo que também treinava conosco, fique aí na quadra, fica treinando finalização e passe. Hum, Olha o pensamento do Elson. tá, Fica treinando finalização e passe, porque eu acho que eu vou precisar. Isso no segundo jogo. tá. Aí eu fiquei na quadra das 18 horas até as 20 horas treinando, mais ou menos. Aquecimento, né? Aquela resenha, né? E o Maurício Coca, me ajudou muito na minha recuperação, porque eu não conseguia treinar no horário que os meninos estavam treinando, e eu ia treinar junto com a escolinha dele. Ele tinha Rapaz. dentro da escola, meio-dia. Ele falava, Kleber, vem meio-dia para a gente fazer a parte física. E eu ia treinar com ele meio-dia, né? Eu falei, não, eu vou porque são os sacrifícios que nós temos que fazer, né? Então, naquele momento ali da final, né, que o Paysandu fez 2-0, aí o Elcio falou assim mesmo, no intervalo, pode ir aquecer que tu vai entrar. Eu Chegou a falei, tá. hora, não tem jeito. Aí eu falei, tá, professor, não tem problema nenhum. Aí o Messi, que hoje a gente é amigo de profissão, era nosso preparador de goleiro, né? Ah. E ele me aqueceu, aí fui pro jogo. Merci Nunes. Messi Nunes. E Grande, tu lembra? grande, grande cametaense, hein? Ele É. falava assim mesmo, Vumbura! O linguajar de cametá, né, cara? Linguajar de cametá. Aí eu fui para Olha, aquecimento. se tu não sabes, talvez tu saiba disso. O Serginho, irmão do Merci, jogou futebol profissional, né? Cametaense também, obviamente. Ele mora aqui dentro de casa. Pô, tá vendo? Eu tô me metendo numa conversa que tu sabe mais do que eu. Bom, já meti minha colher, pronto. Aí nós aquecemos e voltou para o segundo tempo, né? E foi o que aconteceu, né? Mas muita paciência, concentração. Acho que ali no Hotel IP, a gente conseguiu no Hotel IP, que vocês foram lá fazer a matéria, ali nos ajudou bastante de estar todo mundo junto, unido. Quando chegamos no ginásio, ver a nossa família toda reunida ali, deu um ápice ali, sabe? Um Hum. gás a mais pra gente naquele momento. Aí tu pega uma equipe como do Paysandu, Anderson, que eu joguei com ele no Bombeiro, né? Sassá, Luizão, Ronaldo, Agamenon, Eita vida. sabe? A gente olhava assim, um time bom também, sabe, Plácido? Aham. Então, desde quando vem a memória, Velhos tempos, a gente pode chamar assim. Nós estamos em 2026, velhos tempos de jogos altamente equilibrados e o mais importante que eu sempre falo aqui, Kleber, ginásios abarrotados, meu amigo, ginásios ginásio cheios. lotado. Então, eu dei vários passes, né, para gol, né, pro Hum. Clédson, pro Chico, né, até mesmo pro Davidson ali. E graças a Deus, Deus nos abençoou, né? Acho que no primeiro gol, chutei a bola, o Tá, Davidson fez o conta, gol de bora lá, letra. descreve aí os lances principais, bora lá, com a tua participação. Olha, um deles foi que eu peguei a bola, fingi que fui chutar, virei o pé, aí o Clédson foi de barriga. Clédson, de barriga, vai e perde o gol. E as Gostei, máquinas gostei. Vai continuam no lá, ataque. vai E lá. as máquinas continuam ao ataque, graças Isso. ao goleiro Kleber. E aí? Aí Kleber outro. chuta e Davidson de letra. Diminui o placar para as máquinas. Bom, 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 Kleber bom. continua insistente. Dá o passe. Clédson continua insistente. Dá o passe e Davidson de voleio marca um belo Foi gol. golaço. O Davis está lá da Itália, né? Tá na Itália. Fala, Davidson. Aí depois tu fala assim mesmo: um prêmio ao nome do jogo. Kleber tentou mais uma vez e se deu bem. Virada das máquinas. Eita, rapaz. Cara, tô falando aqui agora, mas meu irmão, bateu uma nostalgia, bicho. É porque Sempre bate. por conta de vocês, que vocês são os grandes responsáveis, eu também me dou o direito de dizer que vivi essa época de ouro do futsal, porque era muito pai d'égua fazer Era. reportagem, narrar os jogos, que eram jogos assim
Sensacionais, meu amigo, é isso mesmo. Muito obrigado a Sensacionais, todo mundo, sensacionais. muito obrigado a todo mundo. Então essa noite foi gloriosa para ti, não foi, Kleber? Foi gloriosa. Aí no final do jogo, aí no dia seguinte, na faculdade, quando entrei na sala, aí o professor tinha um amigo, né? Professor paraense, o nome dele, professor de filosofia. É. Aí quando eu entrei na sala, eles só começaram a bater palmas. Ele Foi olhou mesmo, assim, rapaz? e foi que aconteceu? E professor, o nosso amigo, ele é celebridade. Aí as meninas faziam pedagogia, né? É. As meninas começaram a falar, o senhor não viu o esporte só aparece ele no esporte, na televisão só dá ele, no jornal só dá ele, entendeu? Então aquele ali foi um momento mesmo de reconhecimento, sabe? Hum, De tudo aquilo que eu passei, sabe, Plácido? é. Assim, vem na minha mente, assim, ou às vezes meu pai não tinha dinheiro do ônibus para Oh, me dar para ir pro treino, sabe? E lá na Tuna chegou numa época que a gente recebia o Vale Transporte, né? Guardava aquele Vale Transporte, trocava com o Ceará lá no churrasquinho de no gato, quando eu ia para churrasquinho o de gato Ceará. do Ceará, né, rapaz? Me lembro disso. Aí depois já aumentou meu salário, não era só Vale Transporte, era o Vale Transporte, o lanche. Depois o Vale Transporte, o lanche, mais R$ 50 que eu ganhava todo mês. Aí eu fui para o Cearense, fazer o convênio, né? Aí já recebia pelo Cearense para jogar Onde o nascem as verdadeiras Intercolegial, feras do vestibular. Grande... lá mesmo. Do O professor Armando Rocha, lá, né? Professor Rocha. o Armando, que era filho do Rogério, deu a bolsa pra gente junto com o Felipe. É, Felipe também foi uma pessoa lá, o Pit Bitoca. eu sei. Sabe quem é o cara de É, porco? sei. Também nos ajudou muito nessa época também, sabe, Plácido? É. Ele me chamou para ir pro CLCB na época, Clube de em Oficiais do 2000, Corpo de Bombeiros. foi. Vencemos o primeiro Bené Aguiar, só não ganhava o Paraense, mas ganhava o Bené Aguiar e ganhava a Copa Ouro. Parece que Rapaz. tinha uma cabeça de touro no Campeonato Paraense. Nunca estava certo. Nunca dava certo. E Kleber, de repente me Nunca. bateu uma curiosidade, você vai continuar falando das suas glórias aí. Mas assim, essa coisa de, pô, tu era zagueiro no campo. Mas tu chegaste a atuar como goleiro também, tu tinha essa habilidade para poder te tornar o goleiro linha que tu fostes, cara? Não tinha, Plácido, porque a trave era muito grande, né? Então não tinha. Na verdade, eu me tornei goleiro justamente por jogar com os pés. Em Hum. 97, logo que iniciou nessa transição, nós fomos para Fortaleza, porque o Chuva, o finado Chuva, levava a gente muito para Rodolfo Fortaleza. Chuva, né? E ele levava muita gente para Fortaleza. Então a gente jogava competição em julho, né, na época do Fortal, a gente ia passear, ia pro Fortal e jogava o campeonato Era lá. uma dificuldade, né, meu irmão, para ir, que eu vou te contar um negócio. Na época do Fortal. E em dezembro. Em Ei, dezembro também nós sempre estávamos em Fortaleza. E lá a gente enfrentou uma escola chamada Jim Wilson. Lá hum, a gente tomou tanto gol de goleiro linha, tanto foi. gol, que o Jânio que nos acompanhou falou assim mesmo, vamos implementar isso lá em Belém. Ah, rapaz, Então, então era uma grande novidade. era uma grande novidade. Só havia uma pessoa fazer isso, né? Que foi o sub-20 do CLPM, o Marquinho, mas assim, não jogava direto. Hum. Eram alguns momentos. Entrava, Então, vai, sai. Era assim. então quando nós começamos a implementar, o Jânio assumiu a direção do adulto, junto com o seu Newton. Hum. Aquelas pessoas que recebiam, saíram, né? E botou só a garotada. Aí o que nós fizemos, Plácido? Ah. A gente começou a marcar amistoso no interior para dar minutagem. Rapaz, que Né? interessante essa história, bicho. A gente jogando, a gente sub-15, sub-17, jogando no interior, né? E o Célio já estava conosco também, né? Porque o Célio é mais velho que eu, né? E eu jogava sempre a categoria acima. E fazendo minutagem, até que no ano seguinte, 99, 2000, nós entramos no Campeonato Paraense com essa categoria. E nós chegamos no quadrangular final, Plácido. Ninguém acreditava. Olha só. E, e antes do CLPM, nós fomos a única equipe que ganhou o Bragantino lá em Bragança. Que não era Ganhamos eles de fácil. 4 O negócio pegava lá, meu irmão. ganhamos eles de 4-0, né? Na chave de primeiro turno, né? Confronto.
Bragança E que é um quando chegou no... celeiro, né, de muitos atletas de futsal, tem competições famosas. A mais famosa é a da Semana da Pátria, né, que tem Isso, jogadores renomados que são contratados, inclusive, ó, como a gente diz, a é, peso de ouro. Vão muitos aqui de Belém também, vêm de fora, jogadores renomados internacionalmente, inclusive, para isso jogar mesmo. a para jogar a Semana da Semana Pátria em da Pátria. Bragança. Mas olha, Bragantinos também de muito valor. Tem aí tinha o Cléo, né? O Márcio Roberto, Márcio Roberto, eu tava né? querendo me lembrar do Márcio Roberto, olha. Márcio Roberto, o Cássio, que hoje tem uma equipe também, né? Que tem o CB Esportes, né? Pronto. E aí, Plácido, nós fomos para o quadrangular final, né? Empatamos o primeiro jogo contra o CLPM 1-1, um gol do Davidson no final do jogo, a gente estava ganhando de 1-0, e a gente usando goleiro linha. Vencemos, vencemos a outra equipe, se eu não me engano, era o Bragantino, segundo jogo. Demos É. uma goleada neles de 7-1, 8-1. Enfrentamos o Bombeiro e demos outra goleada. Vocês estavam Só com que nós tudo, hein, rapaz? dependíamos Pô. Só que nós dependíamos do jogo CLPM e Bragantino em Bragança. Hum. Então, o que foi que aconteceu? Hoje, os bastidores falaram Foi? que, que eles preferiam entregar o jogo para o CLPM, né? Porque eles já tinham vencido o CLPM aqui Ah, em Belém. Eu acho que foi no Bené Aguiar, se eu não me engano. ah. Eles venceram o CLPM no Bené Aguiar. Então, como eles tinham vencido, era mais fácil jogar contra o CLPM do que jogar conosco, que eles não sabiam marcar goleiro. E nesse Hum. ano, Plácido, que eles ganharam, o Bragantino ganhou o CLPM, nós estávamos lá na UFA que tu foi me entrevistar por o troféu Romulo Maiorana. Foi fazer uma entrevista especial para o troféu Rômulo Maiorana. Foi nesse dia aí que o Bragantino venceu o CLPM Rapaz, tu tem na muito boa competição. lembrança, né, bicho? A memória é boa. É, A memória é e não boa. é que eu me metia na vida de vocês mesmo, né, rapaz? Aí aconteceu isso. É. Mas nós ficamos felizes porque esse mesmo ano nós ganhamos o Paramapá, né? Que a gente disputou, né? Com a nossa categoria, e no ano seguinte toda a equipe se desmanchou. Aí uns foi para o CLCB, os CL foram para o CLCB, uns ficaram na Tuna, né? Aí outros foram para o Paysandu, né? Aí só ficou, na nossa época, foi o Edilson, que ficou na Tuna por causa do contrato do campo, né? E a gente debandou. Aí fizeram uma outra equipe, já que era o presidente da federação, era o Edson Ari. Já foi para lá e perguntou se eu queria ficar. Eu falei não, porque na época eu recebia lá no Bombeiro R$ 450. Imagina, eu Ah, com 16 anos, 17 anos, ganhando R$ 450 aham. no ano 2000. Era Olha muito só. dinheiro, Tava. a gente botava dinheiro no bolso e o Célio falava, ei, É. é que é muito dinheiro isso aqui, só vivia no shopping comprando Ainda batia roupa, no bolso, assim, né? Pá, 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 comprando batia. roupa e tênis. Eita vida. Você tem uma história boa com o Célio? Vocês eram muito parceiros, né? Não, assim, nós temos, assim, em relação assim, às MAC, né? Acho que a gente Tu sempre se tá deu bem, né? escondendo o jogo. Não vem me dizer que tu não tem uma história boa com o Célio. Vocês combinaram antes da gente fazer aqui, ó, não vai falar de mim lá, porque tu sabe Não, como é que é. a gente é parceiro, a gente não pode contar essas coisas. Ah, tem que contar, cara, tem que contar. Claro, sim, mas aí é o seguinte, fiquei mais curioso ainda o seguinte. Você acha que tu virasses goleiro linha porque tu tinha habilidade com os pés? Foi na hora de defender, pô. Como foi que tu aprimoraste isso aí? Como eu te falei, né? O capitão me dava treino. Ah, tá. O capitão me dava os treinos específicos de goleiro. Chegava mais cedo na tuna, ele me dava treino, entendeu? Ah, Foi tá assim que certo. eu fui E aprimorando. tu te considerava um bom goleiro com as mãos? Não me considerava. Tanto É. que ele pegava muito no meu pé, né? As equipes Mas por que que eu jogava. qual era a tua deficiência assim na hora de defender? Assim, porque eu não tinha o talento. O goleiro, ele tem que ter o talento. É, né? Até para Na minha cair numa concepção, né? bola, né, Kleber? Até para cair, Ele senão tem ele que vai ter o se talento. machucar, tem tudo isso. Com certeza, ele tem que ter o talento ali, né? Aí a gente vai aprimorando, né? Vai aprimorando, né? As técnicas, né? Aham. E eu demorei a aprimorar as técnicas.
Na verdade, Plácido, Hum. eu melhorava muito quando eu estava bem condicionado fisicamente. Entendeu? Quando eu estava bem Tu fisicamente, trabalhava bem então eu essa parte aí? Ou tu foste meio trabalhava. relaxado, não? Não, eu relaxei na minha mudança da Tuna para o COCB. Eu relaxei porque o COCB nós iniciamos o treino em março. E eu estava sempre acostumado a iniciar em janeiro. E teve um aniversário aqui em casa, sobrou 20 pacotes de refrigerante e 20 caixas de docinho. Todo dia era docinho com refrigerante. Essa é boa. Essa é muito boa. Vai lembrando de uma história com o Célio aí, tu não vai fugir, não. Olha, deixa eu falar dos teus títulos aqui. Tu na Luso Brasileira, 96. Já falaste do teu jogo inesquecível, que foi esse de É, 2004, pela SMAC. Tu tens 4 títulos paraenses adulto, né, na categoria adulto, é. né? Tu é campeão da Liga Sudeste. Como foi isso aí? A Liga Sudeste foi quando eu fui para o Minas Tênis Clube, né? Até uma. Eu Que estava ano foi pensando esse aí? aqui, foi em 2010. Tá, Como eu iria te contar essa história? conta. Em 2007, eu saí das máquinas, recebi uma proposta para jogar Liga Nacional pelo time do Espírito Santo, né? O Álvares Cabral, né? Que eu tinha ido para a Eu seleção já vou logo universitária. adiantando aqui que tu fostes campeão 2008 e 2009 lá. Foi. Aí, nós fomos convocados para a seleção universitária, eu, Tinho Esquerda, É. e nós Repete aí, fizemos. mais pessoas relevantes aí. Vamos falar, Eu, Tinho, você, eu, Tinho Esquerda, o Tinho hoje e o mora Esquerda hoje mora no Japão, no o Japão, Tinho mora e no o Japão, Esquerda que e mora o em esquerda Portugal. era o que tinha realmente uma pata esquerda primorosa. Então, nós fomos convocados para a seleção universitária, né? Nós fomos vice-campeão mundial, né? E tinha alguns amigos nossos lá na seleção que também jogavam a Liga Nacional, né? E no ano seguinte eu fui convidado para jogar na equipe do Espírito Santo. Eles tinham comprado a franquia. Então, em 2007 eu fiz uma excelente liga, né? Fui um dos destaques da equipe. 2008 também. Tanto que a irmã do Tinho, o Tinho contava as coisas, a irmã do Tinho não acreditava. E ela foi lá, no Espírito Santo, por conhecer, assistir um jogo. Aí teve um jogo Malve e Álvares Cabral. É. Foi até empate esse jogo. A torcida gritava meu nome, Plácido, Era no ginásio. mesmo, rapaz? Lá eu era conhecido como Kleber Belém. Porque Ah. tinha o Kleber e eu Então coloquei foi uma Kleber grande Belém. fase da tua vida no futsal, foi Foi, essa aí. foi. Então, em 2008 eu E a fiz uma grana era excelente boa? liga. A grana era boa? Era boa. Só que tinha várias equipes interessadas para o ano seguinte, 2019, 2009. Só que eu sempre pedia para Deus, se acontecesse alguma coisa comigo, acontecesse em casa. Hum. Eu estava sentindo um cansaço meio estranho, sabe? E quando eu voltei para Belém de férias, em dezembro, eu falei pro meu pai assim: pai, eu não estou me sentindo bem. Ele falou: o que é que tu tem? Não sei, preciso ir no médico. Tem Aí eu algo, marquei, tem algo diferente, né? Tem algo aí eu diferente. marquei, aí eu marquei todos os exames, ergométrico, eletro, sabe? Os exames cardiológicos normais aí que a gente faz. Então, eu fui jogar uma bola na arena aqui, amigos do Kleber contra amigos da outra rua. Aí eu senti um cansaço, Plácido, uma falta E, de ar, rapaz. que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aí no outro dia eu falei: pai, eu tô indo lá no Porto Dias. O que tu vai fazer lá? Não, vou fazer uns exames lá. Bora lá comigo. Aí eu cheguei lá no Porto Dias, aí cheguei lá no clínico. Aí o clínico falou assim mesmo: teu coração tá com um negócio estranho. Aí eu fiquei assim: mas o que é, doutor? Eu falei: não, já marca os exames cardiológicos. Ele falou: não é porque tu tá no Porto Dias, mas se tu fizer aqui é muito melhor. Eu já te avalio. Eu falei: então tá. Aí desceu um médico chamado Ismael Pampona, né, referência aí no Isso. ecocardiograma, desceu e fez um eco. Aí ele detectou um tumor que tinha no meu coração. É, rapaz. Aí o médico falou assim mesmo: olha, se teu filho não se operar urgente, ele vai morrer. Falou pro meu pai. Eita. Aí a equipe médica reuniu uma equipe médica lá junto comigo, né, e falou assim: calma, 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 calma que a gente vai resolver.
né? Aí ligou pro cirurgião chamado Dionísio Bentes, Hum. referência, referência, né, da cardiologia. Aí eu fiquei numa sala de espera, aí meu pai perguntou quanto é essa cirurgia. Aí o médico falou 50 mil reais. Aí meu pai olhou assim para mim e falou: meu filho, não se preocupa, que a gente vende a casa. A gente vende a casa, a gente vê onde a gente vai morar, essas coisas. Aí eu falei: tá, pai, não se preocupa. E não caindo a ficha, né? Aí o doutor Dionísio chegou. O doutor Dionísio chegou, olhou para mim e falou: você que é o Kleber? Eu falei: sou. Aí olhou meu exame, assim, falou assim mesmo: não se preocupe, isso aqui é rápido, que eu resolvo, né? Daqui a um mês tu tá rápido para jogar bola. É, Tu tem plano rapaz. de saúde? Foi. Tu tem plano de saúde? Eu falei: doutor, eu tenho do clube, mas eu não sei se vai renovar, que era Unimed. Tinha patrocínio da Unimed. Ele falou assim mesmo: vai comigo quinta-feira na Beneficente Portuguesa, que eu vou preencher tua papelada do SUS e vou te operar por lá. Aí demorou uma semana, Plácido. Aí ele falou que só vai comprar para mim um filtro de proteção aórtica. Aí esse filtro custava 5 mil reais. Liguei pro clube, aí o clube mandou o dinheiro para mim, para comprar. Só que na época, meu pai trabalha no Estado. Então ele tinha uma chefa chamada, acho que é Patrícia ou Priscila, não lembro bem. Tá. Aí ela conversou: o que foi? O que, é que o senhor tem? Não, meu filho vai ter que se operar assim, assim, assim. Ela falou: vamos lá na empresa que vende. Ela foi conosco lá na empresa, chegou lá, conversou com o rapaz: olha, esse rapaz aqui vai se operar. Ela falou: quantas safena ele vai fazer? Olhando para o meu pai. Ela falou: não, não é ele, é esse rapaz Ah, aqui. ela Ele pensou que tá fosse teu com pai, tumor, né? aí tá com tumor assim, assim, assim. Olha, é 6 mil reais. Aí ela falou assim mesmo: você faz para mim a 5 mil? Ele falou: faço, porque aluga, né? Não é Ah, comprado, é tá. alugada. Aí ela foi e pagou os 5 mil reais, Oi. né? Aí eu fiquei sonhando que ele ia encaminhar no dia da cirurgia. Aí demorou uns 3 dias assim, eu fui chamado na Beneficente para fazer a cirurgia. Aí ele operou, aí com um mês eu voltei pro clube. Só que não deixaram eu jogar por causa do corte. Ah, Aí o diretor falou: Kleber, o que tem de proposta aqui para ti, tu não tem noção. Tem proposta de quase todos os times da liga, tem proposta para ti para a Europa. Só que eu tive que barrar aqui porque tu não pode, né? Tu não podia ainda. Não falei que tu tinha passado por procedimento cirúrgico, né? Então tu vai ficar aqui conosco esse ano, aí ano que vem tu sai. Só que o time não passou para segunda fase da liga. Eu peguei e voltei para Belém e joguei a Liga Norte e a Taça Brasil pela SMAC. O hum. Elson me convidou. E mais ali a Superliga. Quando eu cheguei na Superliga, nem bem cheguei, o Minas já falou: ei, eu quero que tu fique aqui. Minas. Já quero que tu fique aqui, o Minas Tênis Clube. Ele já tinha feito a proposta, o rapaz da outra equipe, do Espírito Santo. E lá, isso era o quê? 2010. Isso já foi em 2009, Tá. 2010. 2010. 2010. Foste campeão, né? 2010. A gente foi campeão da Campeonato Metropolitano, o 8º título do Minas estadual. Ganhamos a Liga Sudeste e ficamos em quarto na Taça Brasil adulto E principal. quem jogava contigo lá? Porque o Minas era de Era ponta, o né? Marquinho, Jotinha, Dieguinho. O Aí Dieguinho, tem o rapaz. O Dieguinho, Dieguinho. o Dieguinho tá aqui no, acho que é o terceiro ou quarto episódio daqui Foi, do Resgate acompanhei. Futsal Resenha. Tu não tem nenhuma história Aí boa com o Dieguinho, hein? tem várias, pô. Às É. vezes a gente ia pro Rei do Pastel. Ah, rapaz. Rei do Eu Pastel acho à que ele noite. contou alguma coisa a respeito disso também, eu acho. Aí a gente ia pro Rei do Pastel, o Rei do Pastel ficava na frente da casa de show, do Ana. Aí eu não bebia, Plácido. É, Na verdade, eu nunca bebi, né? é, Aí que eu ficava preocupado, esses caras beberem, alguém botar as coisas na bebida deles, né? é. A gente amanhecia no centro de Belo Horizonte. Eita. Eu, ele, o Marquinhos, o Jotinha, É. amanhecia no centro de BH. E tu só reparando eles. Só reparando eles, porque eu não É, bebia. Aí eles falavam: tu é maluco, podendo estar dormindo. Eu falei: não, pô, parceria é parceria. tem isso, Tá né, meu todo irmão? mundo Tem junto. isso aí, tem isso aí. E
E, Kleber, mas vem cá, tu vai me enrolar na história do Célio Roberto mesmo? Não posso falar, parceiro, é Conta segredo. aí, rapaz, conta aí. Não, não Aonde foi? pode, Foi não lá pode. fora? Foi aqui? Onde foi? Não, vou contar uma, vou contar uma. Uma Uma simples, publicável, uma por simples, exemplo. Uma uma simples, pública. uma simples. Nós Ah, estávamos no hotel em Roraima, a gente saiu pro lanche. tá. Vocês estavam em Saiu que pro lanche, campeonato lá? Qual era o campeonato? era a Liga Norte. Ah, Liga Norte. pela? Ah, pela SMAC, pela Ah, SMAC. tá. Aí, Plácido, a gente tá lá, né? A gente tá lanchando aí, voltando do lanche. Aí vem eu, ele e o Netinho. Sabe quem é o Netinho, né? Netinho Carrapato. Não, o branquinho, Eu sei que pescoço de é, pai. Que peru. é, que é o seguinte, uma vez numa transmissão, eu disse que ele marcava tanto, a galera encarna nele lá. Eu disse que ele marcava tanto, que ele era um grande marcador, pô. E que Sim, ele sim, parecia um carrapato. Isso era de uma transmissão ao vivo. Aí a galera chamou isso lá pra ele e tal, mas é só um episódio mesmo. entendi. Aí, Plácido, nós estamos caminhando, ele falou, olha só esse carro, parece da Dona Nilce, esse aqui, esse áudio. Aí o Netinho começou a rir. KKKKK. O que, Célio? Esse áudio aí ele falou, já tá na sacanagem, né? Ele falou, ei, Célio, não é áudio, é áudio. É Audi, sem o O no final. Tem um ano final. Aí, Ele rapaz, a gente falou que achava era, tanta era graça. igual da dona da SMAC, né? A professora Era da, Nilce. da Dona Nilce na época. A gente Isso. achava graça, achava graça. Aí ele falava pra você, vocês já estão na sacanagem de vocês, porque ele é brabo, ele é brabo. É mesmo, Vocês já é? estão na sacanagem de vocês. É, ele é brabo, ele é brabo. É, tá. Então ele rachou, né? Assim que vocês dizem. Rachou, 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 rachou. E Kleber, pensa aí rapidola. Bora formar uma É, seleção aqui, daquelas entre os é. caras que tu viste jogar daqui da nossa região. Bora, forma aí uns cinco primeiro, depois tu pode formar mais cinco, um segundo time para se enfrentar. A gente pode até fazer esse jogo aí, quem sabe. Bora lá, goleiro. Paulinho, Tá. Paulinho, o André, Anderson, Cavalo. Anderson Cavalo, o Gil, Gilberto. sabe quem é o Gil? Gil não, não, o Gil ganhou o outro. Éder Gil. Não, o outro Gil, Cabeção, Gil Cabeção. Ah, tá o Giovani. É, Giovanni, Irmão do ele Bebeto, mesmo. que jogou no Remo. É, Tá vendo como eu me lembro da e galera o toda? Agamenon. Outro dia eu tava levando uma ideia com ele, rapaz. Ele, não sei o que, não tem É, história. Mas como que tu não tem história pra contar, rapaz? Do jeito que ele era marrento também pra caramba, eu não lembro da criança. Eu lembro dele. Então vamos e lá, o goleiro. Agamenon. Tu formastes o primeiro time. Paulinho, Anderson, André, Gil e Agamenon. E Agamenon. Tu acha que esse time é imbatível? Time bom, Time time bom. bom. Bora pro segundo time aí, bora lá. Segundo time, Chico, Tá. Chico, Dedé, Dedé, rapaz. Dedé fazia gol. Chico, Dedé, Sassá, Sassá Sassá de também, né? pivô, Sassá. Sassá de pivô e o AD. O AD, o AD O pelo, AD. o AD também pelo chute, né? A canhotinha dele era fatal, né? É, Nós tivemos cinco aí. tivemos. E tu não entrava nesses times, hein? Não, aí eu já sou, é outra geração já. É, né? Outra Essa geração. galera tu viu jogar, na verdade, né? E vi jogar. Vi jogar quando eu, Tu era com desses 15 que anos. ia, Kleber, tu ia pra quadra já, molequinho, olhar e tal? Não, eu não ia, parceiro, porque assim, eu morava pra cá, Tapanã era ruim o ônibus, Tá, né? o deslocamento, né, Então, moleque? então eu comecei a ir quando comecei a treinar no adulto. Hum. Quem Né? era o E cara também que quando eu, quando. Quem foi o cara que quando tu vistes assim, em quadra, um determinado momento, tu disseste, pô, esse cara aí é um cara, pô. Quem foi? assim, a gente tem, assim, eu tenho muita referência o Chico, cara. Eu achava o Chico, ele tinha uma história de botar o pé em cima da bola, assim, ficar meio que tareando a bola aqui e tal. Ele era. E de repente ele, puf, largava, ele, sabe, dava assistência. Antigamente a gente não chamava assistência, né? Mas hoje dava assistência. Então, eu achava ele com uma habilidade, uma Sim, inteligência, assim, fora do comum, cara. sim, assim, o Chico, quem conversava muito comigo era o André, cara. É.
O André conversava muito comigo, até branco, assim, falava assim mesmo, tu tem qualidade, tu é novo, só tem 15 anos, futuramente tu vai ser um dos destaques do estado. E ele conversava muito comigo em relação a isso. O Chico, assim, porque a gente concentrava, às vezes a gente ficava no mesmo quarto, né? Mas o Chico era de Quando a boa, gente pô. O Chico não viajava. era bagunceiro. Não, não era, ele só é doido. Ele botava música do rock, hoje É. do Cona, música do rock do Cona. Pô. As histórias do Chico, as histórias do Chico. É. Tem muita história, tem muita resenha. Tu quer contar uma dele aí? Do Chico, Ele ficava brabo, pô. ficava. Do Chico, tem uma do Chico. A gente treinava lá na Veiga, o bombeiro. Ah, Aí ele chegou tarde nesse Veiga dia, Cabral. aí não treinou. Ele chegou atrasado nesse treino aí, ele estava machucado. Tinha acabado de voltar do esporte. Aí ele estava, Plácido, com um bico quadrado, sabe? Quando lançou aqueles bico quadrados, sapato social. Pô, rapaz, vocês não prestam, vocês não sei. Aí lá vem a bola no Eu pé me do Chico, quando lembro, ele vai cara. chutar. É. Quando ele vai chutar, ele não cai, Plácido. Aí a gente achou muita graça desse Chico. Aí a gente começou, o Célio começou a encarnar assim, nunca viu uma pedra, a gente chamava de Chico Pedra, né? É. Nunca viu uma pedra cair em cima da outra pedra. Grande Chico. Rapaz, outro dia, se eu não me engano, o Chico ele é da área contábil, é isso? Contábil. É isso mesmo, ele é da área contábil. Alô, Chico, reserva um tempinho pra gente fazer, meu irmão. Um episódio também. E Kleber, tu vai me ajudar, cara, a fazer uma agenda com esse povo pra vir aqui resenhar, cara. Com É, porque. certeza, a gente pode fazer. Tá. E Kleber, pra gente já ir encerrando, porque se a gente for contar a história, a gente vai ficar umas 5 horas aqui. Só que não é o Certo. caso, né? Mas eu quero te agradecer, cara. Assim, de bate-pronto, quando eu te fiz a proposta, eu falei, Kleber, bora contar a tua história no Resgate Futsal Resenha. Tu prontamente, né, te colocaste à disposição. Eu fico muito feliz quando é dessa forma, sabe? Porque eu vou fazer mais uma vez o discurso aqui em prol desse projeto que não é meu. Eu não aceito que digam que esse projeto é meu. Eu sou apenas o cara que está ancorando aqui as entrevistas, pelo fato de ser jornalista, ter vivido muito do futsal daquela época também. Esse projeto é de todos nós, todo mundo tem que colaborar. Vamos lá, pessoal, se disponibilizar, vir, bater papo. Olha como é que a gente conversa. Não estamos no mesmo ambiente, né? É um material gravado, como vocês já perceberam, né? A gente faz um link de conexão. Kleber está na casa dele, eu estou no meu estúdio, de onde eu faço meu programa de rádio também. Aqui, ó, tenho meu cenáriozinho, enfim. Então vamos lá, galera, se colocar à disposição para a gente levar à frente. Né, Kleber? Me ajuda, Kleber, nesse apelo aí, Kleber. Com certeza. Até falando nisso, acho que o que a gente não falou, vou até citar aqui rápido, Fale, pode né? falar. Que hoje eu trabalho nas categorias de base, né, do Remo, do sub-12 ao sub-15, sou auxiliar do Tapioca lá, Aham. auxiliar do Netão também, na parte do campo, né, na preparação O física com Tapioca é o eles. que o Cledson, por exemplo, chama ele de Tap Show. Jogou muito. Tapichou. Então, hoje eu agradeço muito a ele, né, pela oportunidade de estar no Remo. Até mesmo ao Neto ali, a gente troca muitas experiências Olha, o ali. Netão é outro que precisa vir com a gente. Netão precisa vir Já com a falei gente para também. ele, É, para ele e para o Tapioca. Então, é. são pessoas que a gente convive no dia a dia, né? Passar também o link, né, para os nossos atletas, para eles assistirem, para eles vivenciarem, né, também um pouco da nossa história, né, que hoje é mais fácil, né, porque tem muitos vídeos, né, o Instagram, as redes sociais ajudam, né? Isso. Então, como naquela época nós não tínhamos, a gente tenta resgatar. Eu tenho algumas fitas aqui em casa que eu tenho Tu tem que mais do que resgatar tu tem também. mais do que o Mauro, goleiro? Não, só algumas. O Só Mauro é algumas. imbatível, né? O Mauro tem muitas. Ele e o Cledson. Ele e o É, Cledson. eles são os caras do arquivo, dos arquivos, melhor Não. dizendo. Então, Plácido, eu deixei essa medalha aqui, ó. Cadê ela, rapaz? Mostra aí. Vou mostrar para ti, ó. Mostre. Essa medalha Qual é aqui, o significado dessa medalha? essa medalha aqui, Plácido, ano passado nós fomos campeões da Taça Mostre de Brasil. novo. Mostre mais uma vez. Taça Brasil Sub-13. Tá.
tá? Era um sonho nosso de atleta, a gente não conseguiu, né? Meio do Tapioca, e nós conseguimos com a nossa categoria sub-13, nós vencemos o Fluminense na final, nos pênaltis, né? Lá em Goiânia. Hum. Foi um título para nós, assim, uma conquista mesmo, sabe? Imagina. Que é a única competição no qual o futsal nos dá a oportunidade de jogar com outras equipes, né, do Brasil, né? Jogamos com as 16 melhores equipes do Brasil, só que não foi em São Paulo, então às vezes a gente não conta, né? Não indo equipe de São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Mas pegamos algumas equipes referência aí, Fortaleza, Fluminense, equipe de Santa Catarina. Então, essa medalha como profissional, sabe, que nós estamos na área hoje, acho que hoje é uma conquista muito grande. E dia 5 de abril nós vamos defender o nosso título. A gente vai para Blumenau, né, na Sub-14, defender o título, né, Opa! as outras equipes também. É, beleza. Tu queres mencionar mais alguém aí? Que esse trabalho tem que ser ressaltado. Então, o Tapioca é o de ponta da comissão. Aí vem contigo, quem mais? Netão? A verdade é assim, Plácido. Ah, Nós somos do projeto, somos do Remo, ah, somos do projeto Crias do Leão. tá, Nossos diretores é Adriano e o Marcelo. tá. Aí por trás sempre tem os outros coordenadores. Ah, A dona Andresa, o Cato, a Heloísa, né, que são nossos braços direitos ali. Eu e Tapioca, ali no futsal. E o Netão, a gente já trabalha com ele no campo, né, que ele já faz essa transição. Campo-futsal. A gente já está inserindo nos atletas já essa transição hoje, o Remo trabalha bem isso aí, hein? que é justamente futuramente, já quando chegar lá com o Netão no sub-20, já não ter as dificuldades, né, que muitas pessoas têm, né, quando chegar no sub-20, a parte técnica, né, a parte de mental, né, a parte de tomada de decisão, essas coisas, né, Uma que é base primordial. boa, uma base boa, uma base boa. Já pensando nisso, entendeu? É. Já pensar nisso. Hoje, no projeto do Crias do Leão. Ah, pá, que bacana. Ele ensina a tocar cavaquinho também, que eu sei que ele é bom. Não, o Netão, ele não ensina. Eu falei para ele, Netão, a tua palheta é mais cara do que o cavaco. Porque a palheta dele, um É, amigo dele está nos Estados Unidos, eu falo assim mesmo, a tua palheta é mais cara do que teu cavaquinho. Ele falou, por quê? Porque só a passagem de vinho dá para comprar uns 10 cavaquinhos igual o teu. Esse Kleber gosta de encher o saco dos caras, rapaz. E Kleber, meu irmão, agradecendo mais uma vez, tá? A tua disponibilidade e obrigado por contar a tua história aqui. Tem momentos emocionantes dessa tua história, falar sobre a tua família, que é sempre muito importante, das tuas conquistas. Evidentemente, tem muito mais coisa, só que o espaço aqui também não dá, né? Só a gente vai ficar aqui um tempão falando. Tá, meu irmão? Bora dar tchau pra galera, né? Levantar a mão. Pode levantar a mão aí. Como fazia quando era goleiro, disseste que não era muito bom defendendo com as mãos, mas era bom com os pés. Bora dar tchau pro povo aí. Bora dar tchau. Agradecer, né, a oportunidade, né? Agradecer minha família, né? Minhas filhas, né? Que Quantas são? também então, são duas filhas, a Natália e a Juliana, E a né? madame? Que tá a Débora. E estão juntos, né? Conosco, né? Já há 13 anos. E fazem parte também aí desse novo processo da minha vida, né? Que é a parte da educação física, essas coisas, treinador. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né, de todos nós, e que o projeto continue por muito e muito tempo, né? Quem sabe alcance aí o futebol de campo também, futuramente, né? Aham. E que precisar de alguma coisa, nós estamos sempre à disposição. Existe um rapaz, Plácido, É. que ele está com um trabalho igual o teu, que é a R19 TV, Aham. no qual sempre dou aquela força para ele, vai te credenciar, vai para o futebol de campo, sabe? Ele veio do nada, do celular, hoje ele tem não sei quantas câmeras, não sei Pô, quantas bacana. GoPro. Então, justamente, são pessoas assim, como você, ele, que são pessoas que estão sempre ali à frente,
né, querendo mostrar o melhor do esporte. Não só do futsal, não só do futebol, mas das outras modalidades também. Muito bem, grande Kleber Seabra conosco, destaque como goleiro linha no futsal, hoje trabalhando nas categorias de base do. Olha, tá com a camisa do Remo aí, rapaz. Ele veio ostentando a camisa do Remo aí, escudo do Remo. No momento que a gente está gravando aqui, a galera ainda está comemorando uma goleada do Remo, Campeonato Brasileiro da Série A de 4-1 sobre o Bahia. Lavou a alma. É isso aí, Kleber. Um abraço, meu irmão. Levanta a mão aí, bora Um dar tchau pra abraço, tá? galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, valeu.